Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o professor Ademar Maulon. Ademar, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar aqui do programa Nossa Gente. Eu que agradeço essa oportunidade de falar contigo e eu acredito que nós vamos falar daquilo que eu sempre vivi, né? Que lógico que nem tudo mais é o esporte. É um homem abnegado e dedicado ao esporte, né? Desde menino foi assim? Desde menino, eu fui um jogador que eu sempre falo de, não um craque, mas cheguei a jogar, joguei no interior do Paraná, joguei no interior de São Paulo e parei cedo, parei com 24, porque terminei a minha faculdade e resolvi parar, porque na época futebol não era como é hoje. Hoje é muito dinheiro envolvido e na época não tinha. Então, como eu já tinha terminei a faculdade, eu resolvi partir para a educação física e junto com a educação física, o esporte, que eu tive a felicidade de trabalhar 32 anos na Associação da Artex. Eu fui o responsável eu fui coordenador da parte de esporte da Associação da Artex durante 32 anos, então ali a gente trabalhava com todas as modalidades esportivas. Pois é, o senhor é paulista, né? Eu sou paulista, do interior de São Paulo, Laranjal Paulista. Bom, e aí nasceu, se criou ali mesmo, ficou muito tempo ou saiu para o mundo mais cedo? Eu saí muito pouco para jogar e depois eu fui fazer a faculdade em Santos e depois que eu terminei a faculdade eu joguei mais 2 anos na segunda divisão em São Paulo e depois eu vim para Blumenau em 75 e estou aqui até hoje. Faculdade de Educação Física. Faculdade de Educação Física. Ademar, como é que aconteceu essa vinda para Blumenau? Alguém te convidou, alguém te motivou, foi numa visita a passeio ou a trabalho mesmo? Eu vim em 74 para Florianópolis. Eu vim, nós viemos em 3, na época para o Avaí, mas o Avaí ainda era no Adolfo Conde. Time muito bom, mas uma estrutura na época péssima. Hoje o Avaí tem uma estrutura muito boa. E aí eu como não tinha assim muita esperança com o futebol, na época era muito difícil, eu voltei para São Paulo e em 75 eu vim para Blumenau. Não conhecia Blumenau, vim para Blumenau para trabalhar como professor de educação física e casei aqui em Blumenau. A minha vida segue até hoje. E já faz um bom tempo, praticamente blumenauense, né? Blumenauense de coração, sim, 41 anos em Blumenau, já tenho, meu filho nasceu aqui, então praticamente blumenauense. Pois é. Agora, Ademar, é claro que era outro momento, as coisas diferentes de hoje em dia, mas mudou muito lá no começo a condição de ser professor, educador, né, em relação a hoje. Mudou bastante. Mudou muito, em todos os sentidos. Hoje é difícil a vida do professor. O aluno, infelizmente, não respeita mais, não respeita os pais, muito menos o professor. Então, ficou muito difícil. Eu que tive a oportunidade de também ser diretor de escola, na época era mais fácil de trabalhar, era mais tranquilo a vida com o aluno, a vida com os pais. Infelizmente, hoje está muito difícil também nessa área. E tem uma justificativa, na tua experiência, na tua vivência, que falta esse respeito do aluno, falta o comprometimento do pai com a mãe, para que haja então essa interação saudável, professor, aluno, escola, família? Uma coisa que muito importante para isso é que hoje em dia a obrigação que o casal trabalhe.
alguns anos atrás, ainda, às vezes, a esposa ficava em casa, cuidava dos filhos. Hoje, todos têm que trabalhar, a necessidade, né, a vida difícil. Então, eu acho que o filho, não que não seja bom, porque tem aí locais excelentes, creches, mas nunca é como ficar com os pais. Então, eu acho que isso influenciou muito. E essa vida que está aí, muita liberdade, o pai não pode às vezes dar um tapa no filho. Também não sou favorável, mas às vezes tem necessidade. E tudo isso ajuda. A criança hoje, ela sabe que ela tem direito, deveres ela não sabe mais. Então isso que dificultou muito. Qual foi a tua primeira escola aqui em Blumenau? Aqui em Blumenau foi o Celso Ramos. Lá na Garcia. Ficasse muito tempo lá, né? Fiquei 3 anos lá, depois eu fui para o João Widmann, Santo Antônio. E depois, os últimos anos, Isolete Miller, onde eu me aposentei no estado. Pois é, e aí nessa atividade, né, uma das disciplinas do currículo escolar, tinha aquela possibilidade da iniciação do aluno em alguma modalidade onde ele se identificasse, onde ele efetivamente ele poderia não só se fazer um tipo de exercício, mas também ter alguma identificação. Na época, os alunos se dedicavam mais e não tinha tanta outra atividade fora da educação física, fora do esporte. Hoje não, hoje as redes sociais estão aí e então o menino já com 5, 6 anos ele já tem o seu celular, ele já tem a facilidade e então o esporte está ficando, infelizmente, segundo plano. Mas aqui em Blumenau a gente pode citar alguns aí, né, que saíram da educação física, como a Ana Bose, agora recente, né, a menina do handebol. Então, e é lógico que sempre vai destacar, porque tem escola que faz um trabalho muito bom na educação física e principalmente já visando a área esportiva, a área de alto rendimento. Mas, infelizmente, muitos, no futebol também é assim, muitos param no meio do caminho, por outras atividades, outras coisas que às vezes perde a motivação e abandona o esporte. Pessoal da minha geração, acho que da tua também, a gente ia para a escola torcendo para que o professor, na hora da educação física, nos concedesse a oportunidade de jogar bola. E a gente chegava na escola, jogava a bola antes, no recreio e depois da aula. Era impressionante. E havia algumas restrições da prática de outras modalidades, o que é até natural, principalmente para os meninos daquela época, né? Mas a gente fala, retomando o assunto, muito dos Jogos Estudantis da Primavera. Mas para chegar nos Jogos da Primavera e outras competições, é o professor de Educação Física que percebe a habilidade do aluno em determinada modalidade e começa a formar, se no coletivo, uma equipe ou no individual para participar dessas competições, né? É lógico que a educação física, e hoje a facilidade é muito grande. Quase todas as escolas têm um ginásio de esporte. Que, quando eu comecei, a maioria das escolas não tinha um ginásio de esporte. Então era aquela quadra, às vezes tinha um pouco até de pedra no piso. Mas pela dedicação do aluno, que era muito maior do que agora, e podemos dizer também a dedicação do professor, porque a dificuldade fazia com que ele se motivasse, ele se virasse em usar aquele espaço, às vezes muito difícil, mas a coisa acontecia. E os Jogos da Primavera, o nível dos Jogos da Primavera, voleibol, futebol de salão, basquete, handebol,
Era uma rivalidade muito grande e o nível era alto. E ali, dos Jogos da Primavera, era uma sequência para outras competições, incluindo a principal delas, né, que Blumenau fez história nos Jogos Abertos. Jogos abertos, joguinhos, que saía dos Jogos da Primavera, no último ano, já com idade de joguinhos. Então era uma motivação, o aluno já ficava pensando naquilo, será que eu vou ser convocado para a seleção de Blumenau? Ou de qualquer modalidade, atletismo, vôlei, basquete, handebol, punhobol, que infelizmente, né, nos Jogos da Primavera, muito pouco agora. Então era uma motivação muito grande, porque moleque bom de bola, que é uma competição fantástica, e infelizmente está perdendo um pouquinho a motivação. Ademar, quando eu te perguntei sobre as mudanças que naturalmente aconteceram, e você fala de comportamento, e agora vem ao encontro daquilo que eu tentei introduzir na pergunta, as dificuldades que se tinha, porque não tinha uma quadra. Quantas vezes o professor com seus alunos praticando o esporte numa quadra de cimento, por exemplo? Algo tão comum em todo lugar, né? Quando tinha. Quando tinha. É mais história. E quem está vendo a gente agora pode até não acreditar. A primeira quadra de vôlei que eu fiz no Celso Ramos, eu amarrei os dois postes que eu fui cortar no mato atrás do meu carro para levar até a escola. Então, aí já dá para sentir a dificuldade que era. E depois de 3 anos, nós fomos campeões dos Jogos da Primavera na modalidade de voleibol. Olha só. E isso não era só a quadra, não era só a pista, né, que oferecia condições e por vezes precárias. Imagina a bola também, né? Era uma dificuldade muito grande, porque na época a bola não é essa bola, a qualidade que tem hoje. Era uma bola totalmente diferente, pesada, machucava o braço do aluno. E difícil também de ter bolas, né? Também a dificuldade era 2, 3 bolas, era uma festa. Então, nesse sentido, hoje facilitou demais. Imagina com o ginásio coberto, não tem problema de chuva, problema de sol. Material, né, melhor. Então a facilidade é maior. Mas infelizmente hoje, o profissional de educação física, primeiro, ele sai da faculdade pensando numa academia. Quer ser personal. E a última escolha dele é a escola, é para dar aula. É difícil. 30, 40, 45 alunos. É difícil. Mas vale a pena. É uma coisa que só faz medicina quem gosta de medicina, que faz odontologia quem gosta de odontologia, assim como educação física. Eu acho que só vai fazer aquilo que gosta de esporte, aquilo que às vezes ele tem o objetivo dele. Eu vou ser um personal, eu vou ter a minha academia. Então, tudo bem, mas tem aquele que também tem que... Eu vou ter a minha escola para trabalhar. Tem que ter vocação. Vocação. Ademar, vamos fazer um breve intervalo e a gente volta para retomar essa conversa? Pode ser? Tudo bem. Ademar Molon, professor, é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Fique ligado, porque logo, logo estaremos de volta. Até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual.
Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o professor de Educação Física, Ademar Molon. Agora aposentado, né, Ademar? Aposentado, duas vezes. E já faz um tempinho, não? Aposentei no Estado em 2005 e no INSS final de 2014. Fiz a minha despedida nos Jogos Abertos em Itajaí. Pois é, quanto tempo de escola? Mais de 30 anos? 31 anos. E nós falamos tanto no primeiro bloco sobre a atividade do professor, né, as dificuldades e claro, das competições oriundas de um trabalho feito pelo professor de Educação Física, pela professora, pelas escolas, né? E aí, claro, o professor acompanha os seus alunos lá nos Joguinhos da Primavera, em outras competições como Jogos Abertos. O senhor acabou de falar que a última participação foi em Itajaí. Quantas edições de JASC no teu currículo? Olha, eu não me lembro não, mas tem bastante. Eu sei que em 82 eu fui, 81 eu também fui e parei em 2014. E com modalidades diferentes, né? Eu fui com bocha. Com funções diferentes. Eu fui com bocha, mas acho que foi 1 ano, 2. E depois futebol de salão. Em 82 eu era o técnico da seleção do Blumenau de futebol de salão. E depois futebol de campo. Bacana. Colecionou muitas medalhas, não? Jogos Abertos nós ganhamos 3. Ganhamos aqui em Blumenau, ganhamos em Chapecó e ganhamos em Brusque. Ademar, nós falamos da tua dedicação com o esporte. Isso é da família, porque o teu irmão jogou bola, né? Chegou a ser profissional? Eu tenho 2 irmãos, o mais velho jogou também, o mais velho jogou na Ferroviária de Araraquara, na época que Dudu, antes de vir para o Palmeiras, jogava na Ferroviária e ele fazia parte daquele time. No tempo do Vai Mota, não? Vai Mota. Vai Mota foi o técnico dele lá, o Renganés foi o técnico dele lá. E depois o Almir, que começou no Guarani, foi vice-campeão brasileiro, foi vice-campeão catarinense pelo Beck. Em 88, né? 88, e depois ele foi para Portugal, onde ficou 7 anos jogando em Portugal. Aí teve uma contusão meia séria e aí ele parou de jogar. O Almir também foi treinado pelo saudoso Vai Mota, né? Foi treinado. Era técnico de 88 do Beck? Era técnico de 88 e foi... ele já conhecia o Almir, né, lá de São Paulo, e quando ele veio, o Almir estava aqui. Quem trouxe o Almir foi o diretor do Beck na época, o Raimundo Meta. Ah, o Raimundo. Eu estava lembrando do saudoso Joaquim Pimenta, que trabalhou lá também, e outros tantos que passaram pelo Blumenau ao longo da história. Agora, eu lembrei do Vail aqui, também de saudosa memória, porque ele foi campeão catarinense pelo Joinville e é um treinador que tem uma identificação lá com a Ferroviária de Araraquara extraordinária. Mas o torcedor do Blumenau não esquece daquele jogo contra o Avaí, na derrota por 2-1 e, consequentemente, a perda do título do catarinense. Agora, eu imagino, no teu caso, ser irmão do jogador que estava lá dentro do campo, se bem que o título foi... o Blumenau acabou perdendo na sequência de empates antes aqui em Blumenau, né? O Blumenau deixou de ser campeão em casa. Teve acho que 2 ou 3 empates em casa e foi decidir com o Avaí. O time do Blumenau era muito bom, mas do Avaí também era um timaço. Só para situar ou relembrar o torcedor, o nosso telespectador, tinha Adilson Gomes, Adilson Heleno, né?
Adilson Heleno, que jogava uma bola, depois foi pro Grêmio, Fossati, goleiro, Marcos Severo, que era um centroavante, só para falar de alguns. Cláudio Roberto. Era um timão, o Avaí O era... Sérgio Lopes, o técnico. Sérgio Lopes, o técnico, era um timão o Avaí. Tanto que foi campeão, né? Foi campeão. Infelizmente a decisão foi lá, né? 2-1. Casa cheia, 2-1, um gol de pênalti do Avaí. E na época, a vitória contava só 2 pontos. Só 2 pontos. Por isso que a série de empates em casa prejudicou. Mas muito. Só retomando, como é que era a relação, irmão do jogador, era lateral esquerdo, de destaque, enfim? Porque o torcedor, a imprensa ficou frustrada, era momento, futebol de Blumenau digamos, foi o grande momento, né? E aí não deu certo de novo. Infelizmente, né, foi o vice. Na época eu não sabia que ele vinha pro Beck. E o Raimundo também não sabia que ele era meu irmão. Então ele ligou para mim, ele já estava acertado com o Aves de Portugal. E como ele ia ficar 3 meses parado, não sei como que o Raimundo entrou em contato com ele. E ele ligou para mim perguntando como é que estava. Isso aí hoje em dia é mais normal perguntar como é que está a situação do clube. E na época a situação do Beck era ótima. As empresas, a maioria, as empresas grandes de Blumenau que patrocinavam. Então a minha referência foi a melhor possível e ele veio para cá. Aí eu lembro que eu perguntei para o Raimundo, quem é o lateral que você está trazendo? Não podemos dizer. Eu falei, não, pode falar que ele é meu irmão. Como que é seu irmão? Eu falei, o Almir é meu irmão. E eu era amigo do Raimundo. Então, aí que ele ficou sabendo que o Almir era meu irmão. Tanto é que aí a prova que eu não tive nada na vinda dele pro Beck. E tinha um grupo muito bom do Blumenau. Foi a melhor fase, né? Foi campeão em 87 da segunda ano, assumiu, mas com um time completamente diferente, vice da primeira divisão em 88, depois disputou Copa do Brasil, jogou no Maracanã, disputou Série B de campeonato, começou lá que a gente chamava de módulo amarelo, mas depois foi para a segunda divisão, que hoje a gente chama de Série B, e aí Guarani de Campinas, Atlético do Paraná, Curitiba, Joinville, Criciúma, foi... Repito, grande momento talvez da história do futebol do Blumenau e da cidade. Você começa a falar dessa fase do Beck, dá muita saudade. Não do Beck, do último Beck, dos últimos, né? Mas desse Beck dá saudade, porque era uma estrutura muito boa e era um time muito bom. E quem não passou lá pelo Aderbal Ramos da Silva, né? Você não tem uma lembrança de um jogo lá? Era muito bom e foi uma pena essa derrubada do Aderbal, porque ali cheirava futebol e era muito difícil do time adversário ganhar aqui em Blumenau. E a maior dificuldade ainda era os auxiliares correndo do lado do alambrado. A arbitragem passava um sufoco também. Passava um sufoco ali. Eu estou relembrando essas coisas pela tua vivência com o futebol, porque você sempre esteve ali. Agora, por exemplo, recentemente prestou serviço por quanto tempo no Metropolitano? 13 anos. Então. Foi uma fase muito boa, eu só posso falar bem do Metropolitano. Eu deixei o Metropolitano porque eu achei que estava na hora de eu dar uma parada, estava na hora de outras pessoas assumirem, de gente nova, com ideias novas. E é muito difícil a vida do professor de educação física, a vida do quem trabalha com futebol, porque não tem feriado, final de semana, e a família fica sempre em segundo plano. E eu me preparei bem para essa parada, que é difícil. Depois de tanto tempo parar, no início foi uma dificuldade muito grande. E foi difícil assim também se desvincular lá da Associação da Artex, porque também foram mais de 30 anos, né? 32 anos, também foi difícil. Mas, como disse, uma hora tem que parar.
aliás, uma bela associação, né? Belo campo de futebol. Estive lá, por exemplo, fazendo cobertura da Seleção Brasileira de Novos. Lembra daquela passagem aqui com o Dunga e companhia? Jair Pereira. O Jair Pereira é o técnico. O Dunga estava começando. O Walter, né? o goleiro. Então eu estava todos os dias com ele. Até o supervisor na época era o mesmo depois da seleção principal. Então, e o gramado da Associação Artex na época era maravilhoso, era um tapete. Eles tinham outros campos aqui em Blumenau para treino, mas eles preferiram ficar lá pela condição que tinha na época. Né? A seleção veio aqui fazer uma preparação para uma competição, fez um amistoso com o Inter, né? Foi 1-1 no SESI depois. No SESI. Bem, falar no passado assim, você me disse em off aqui, eu gostaria que você falasse para as pessoas que nos assistem também, o teu tempo de faculdade, o teu tempo de estudos, você estudou com gente aí que é conhecido de todos nós que fizeram história no futebol. Eu tive a felicidade de estudar com alguns ex-jogadores. Eu entrei na faculdade em Santos em 71 e entraram na mesma turma Pelé, o Pepe, Edu, ponta esquerda, Leão, Leivinha, Fedato do Palmeiras, o Carlos Alberto Torres, Rildo, mais alguns jogadores, a Simone, hoje cantora, ela era jogadora de basquete da seleção brasileira, inclusive. Então tive a felicidade de estudar com esse porque pessoal. Morar e estudar em Santos, você está no meio da história do futebol, né? Ainda mais naquela época que o time do Santos, né? Na época o time do Santos e Botafogo. Botafogo também tinha um timaço. Os dois eram base da seleção brasileira. Base da seleção brasileira. O Palmeiras também tinha um time muito bom na época. Então, eu tive a felicidade de ir na faculdade de manhã e à tarde ver treino do Santos na Vila Belmiro. Então, pois é, e isso é por causa da tua origem, então, essa identificação com o Palmeiras? É de família. Se bem que isso a gente não escolhe, né? É de família, minha descendente de italiano, minha família toda é palmeirense, mas infelizmente eu não consegui fazer o meu filho palmeirense e é corintiano. Olha só. Mas é assim, Ademar, eu dizia, a gente não escolhe, é uma coisa que vai acontecendo e a gente acaba se identificando com aquele clube que vira uma paixão e para sempre, né? Eu só sou palmeirense e gosto do time do Santos. Sempre, daquela época, daquele time famoso lá. E agora, principalmente agora, o trabalho do Dorival Júnior, eu me identifico muito com a base. E eu acho que o trabalho do Dorival Júnior é fantástico. O time do Santos tem 7, 8 titulares que saíram da base do Santos. O Santos tem essa característica de revelar jovens, né? Eu lembro, eu vi uma entrevista do Edilson Capetinha e perguntaram para ele qual é o segredo da base. Ele falou, vocês querem saber o segredo da base? Pergunte lá no Santos. Vai lá na Vila. Então, lá eu acho que tem o DNA do futebol. Poxa, meia hora é um tempo resumido por demais para a gente contar tanta história. De qualquer maneira, eu te agradeço pela gentileza de me atender e contar um pouquinho da tua vida, da tua história. Eu que agradeço essa oportunidade. Depois de tanto tempo longe, é um prazer muito grande, né, voltar a estar com vocês aí, que a gente já teve em algumas competições juntos, ganhando, perdendo, você faz parte do esporte, né? É da vida, né? Mas pode ter certeza, quando você me convidou, eu fiquei muito feliz, principalmente que eu posso considerar que eu sou seu amigo e acho que... A recíproca é verdadeira. Então, uma pessoa fantástica e eu estou muito feliz, muito obrigado mesmo. Eu é que fico grato, imagino que o telespectador também esteja feliz em conhecer um pouco da história de alguém, como tantos blumenauenses, ou aqueles que escolheram
como o Ademar, Blumenau para viver e contribuir com o esporte e com a sociedade blumenauense. Ademar Bolon, professor de Educação Física, foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente. Muito obrigado a você que nos deu o privilégio da audiência. Eu te convido para que você continue aqui conosco, acompanhando a programação da TV Área. A todos um grande abraço e até a próxima.